e vai ter fenômenos sobrenaturais de quê? No céu, na terra, e nós vamos ver aqui a continuação disso. Você lembra que um cavalo está atrelado no outro, sim ou não? Então vamos lá. Clica aí, Nilson. Então aí, ó, vem o fogo misturado com sangue. Isso aí é você vendo, imaginando, mas na realidade que nós falamos aqui, que tem uma representatividade. Qual que é a representatividade das 7 trombetas? Fala, a voz de Deus. E do fogo fala juízo, e o sangue, o clamor daqueles que estão, e destruir a terça parte, é o cavalo fome, tá? Vai lá, clica nisso. Agora vai ter a segunda trombeta, vamos lá. Verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como grande montanha, presta atenção nisso, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Você está achando que é o mar, né? O mar. O mar de água? Não. Nações. O que mar significa mesmo? E o que significa grande montanha, hein? Entende uma coisa. Quando Daniel... Por isso que eu te falo que a Bíblia desvenda a Bíblia. Amém? Vamos lá em Daniel ver o que é uma grande montanha. Quando diz montanha, fala reino, reinado. 2, deixa eu ver o versículo aqui. Daniel capítulo 2. Verso 35, a visão da estátua. 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das ervas no estio. O vento, verso 35, o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande o quê? O grande monte aqui representa o império de Cristo, que vai possuir toda a terra. Mas essa montanha aqui é o império do anticristo, que já está grande. Amém? E quando esse império estiver grande, a grande montanha, ele vai ferir as nações. E vai matar 1/3 das pessoas. Depois dos 3 anos e meio, nesses 3 anos e meio primeiros, o império dele cresce, ó. 10 nações, uma mulher sentada na besta, um sistema religioso dando força para ele. E quando ele senta no tabernáculo, e sentar no tabernáculo também tem 2 interpretações. Uma é sentar lá no tabernáculo em Jerusalém, a outra é estar dominando dentro da igreja cristã, no nosso meio, sentou no tabernáculo. A doutrina dele sentou no tabernáculo, a mentira dele está dentro do tabernáculo. O engano dele está dentro do tabernáculo, porque a força dos demônios que vão ser soltos na 5ª trombeta vem da cauda. Você vai saber o que é cauda, para você saber onde que está a força do império dele. Para você não ser participante e dar mais força para ele. Misericórdia. Quando você dá força para a cauda do anticristo, você dá força para o império dele. Vocês estão curiosos, né? Então já vou falar para você não ficar pensando, misericórdia, pastor. O poder está na cauda. O poder do bicho lá, dos cavalos que vão sair com cabelo de mulher, boca de leão, uma coisa toda esquisita. O poder está na cauda. Quer ver aí? Vamos dar só uma adiantada aqui para a gente voltar. Abre aí Apocalipse 9. Verso 10, 9 e 10. Tinha ainda cauda, como escorpião e ferrão. Na cauda tinha um poder para causar aos homens por 5 meses, dano aos homens. Beleza? Aonde que ele tinha o poder para causar dano? Agora abre aqui 9 e 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua, o quê? Cauda. Porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeças que causavam dano. Presta atenção que parece com serpente. Porque na realidade é um cordeiro vestido de quê? De serpente.
Se eu souber o que é cauda, eu posso tentar ganhar mais tempo, sim ou não? Porque se o poder desse império está na cauda, então a cauda me interessa. Abre aí Isaías 9,15. Quando eu digo que a Bíblia desvenda a Bíblia, não é da sua cabeça, é na Bíblia. O ancião, o homem de respeito fala, é o cabeça. E o profeta que fala mentira é a cauda. Onde que está o poder dele? Para sentar dentro da igreja, ó. Fala, na cauda. Falsos pregadores, falsas doutrinas, enganos pregados. Isso é o poder de quem? Do anticristo. Por isso que parece serpente, só parece, porque a serpente está dentro deles. Ministério de enganos, que estão enganando o povo de Deus, mandando levar rosa ungida, saco sei lá do que, e tijolo não sei das quantas. Ministério que prega para você ser rico aqui nesse reino, não no de lá. Ministério que prega que toda pessoa doente tem demônio. Ministério que prega uma graça que não existe. Ministério que prega uma doutrina calvinista extremista, que salvação não se perde. Que se você tiver meia boca não preocupa não, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Cuidado com a doutrina que você acredita, porque se você tiver errado, você vai dar conta. Então é bom estudar a Bíblia antes de abrir a boca e seguir pastores que ensinam doutrinas que não estão aonde? A Bíblia. Porque o poder do anticristo para apagar o espírito, ó, está na sua cauda. Está onde? Cauda. Aí você troca a verdade de Deus por mentira. E você está dentro da igreja achando que está agradando a Deus, e não está. Você está agradando o bicho. Você está dentro da igreja e agradando o seu pior inimigo. Seu pior inimigo. Sabe quem é? Você. Você está dentro da igreja dando comida para esse aqui, ó. Quero uma mansão, quero um carrão. Eu estou desse jeito. É minha vitória. Só fala nisso. A sua vitória é ver toda a sua família salva. Amém? Mesmo que você tenha que comer capim aqui. Amém? Porque aqui vai passar, mas lá é a eternidade. Qual que é o poder do ministério do anticristo? Falsos profetas no nosso meio. Por isso que diz que ele vai assentar no tabernáculo. Vai assentar em cima. Vai falar, os próprios da igreja vão falar, esse cara é o Messias. Porque ele trouxe paz na terra, está fazendo sinal, ó. Cuidado. Então, você agora é tão responsável quanto eu para ensinar as pessoas a verdade. Está ouvindo ou não? Aonde que está o poder, então, do ministério dele? Aonde que está? Você quer ver João falar a mesma coisa? Vamos lá em 1 João, vamos ver ele falar. Aí os caras ficam falando que isso aqui é caça F-15. Que tá disco voador cuspindo fogo pela cauda. O que disse em Isaías mesmo? O que é a cauda? O profeta que profere mentiras. Vamos lá então. 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora, ó. João estava achando que o Apocalipse ia se cumprir agora, tá? Era tanta tribulação, Nero matando as pessoas, e aqui agora Domiciano, que ele está achando que já está um arrebatamento na cabeça dele. E olha o que ele escreve. Filhinhos, já é a última hora, ou seja, já estou dentro dos 7 anos. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Abre os seus olhos. Quando você vê esses anticristos, está chegando a última o quê? Eles saíram do nosso meio, aqui. Saíram da onde? Mas não eram um dos nossos. Porque se fosse dos nossos, teriam permanecido na doutrina de Cristo. Eu vou te falar qual que é ela. Morrer para viver, dividir para somar e perder para ganhar. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder, e quem perder por minha causa vai ganhar. Pregando outro evangelho. Não conseguiram ficar no nosso meio, porque não são dos nossos. Hoje a sã doutrina dói os ouvidos, dói. De quem está no pecado, dói. De quem é santo, não. Mas de quem pratica pecado, essa doutrina não quer ouvir isso não. O que eu estou falando aqui? Misericórdia.
Ele quer ouvir o que o umbigo dele quer, massagear o ego dele. Isso que ele quer ouvir. Então o evangelho hoje, ele é banqueteado para você conforme a sua vontade. O que você quer? Eu quero dinheiro. Então você vem aqui e faz a campanha do dinheiro. O que você quer? Eu quero isso. Então você vem aqui e faz. Eu vou te dar o Deus nesse café. Está pronto, ó. Você chega nessa igreja, é essa igreja que te salva, não é Jesus mais não. E põe o nome da igreja aqui, nós somos da não sei o quê. Aí vai lá na igreja, toma aqui, ó. Toma o seu nesse café aqui que você vai sair daqui rico. Você dá 1.000 que Deus vai te dar 1 milhão. Onde está isso aqui para mim, por favor, hein? Meu irmão, vai ler Bíblia. Medita nesse livro dia e noite. Porque senão, você vai ser mais um que vai cair nas garras desses aqui, ó. Qual que é o poder do anticristo? Fala, a cauda. 9,15. Eu falei errado? Está escrito isso aí, não está? É assim. Vamos lá então. Então vamos voltar lá na trombeta, que essa aí é a quinta, tá? E eu estou ainda em qual, hein? Segunda. Até... Você está vendo como é que Apocalipse é desvendado? Sim ou não? Eu estou imaginando alguma coisa na minha cabeça ou estou te mostrando na Bíblia? Eu estou desvendando Apocalipse porque, sei lá, um anjo me contou. Ou é a palavra de Deus, é Jesus que está me contando aqui, ó. Essa palavra não é dele? Quem está me contando o Apocalipse? Olha, Jesus está me contando. Então eu não preciso usar de subterfúgios carnais ou seguir pregadores que não leem Bíblia para desvendar o Apocalipse, não. O próprio Cristo te desvenda através da sua palavra. Amém? Segunda trombeta que nós estamos? Só falta mais 5 para você subir. Fica feliz. Falta quantos ainda? Beleza. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como uma grande montanha, clica aí nisso, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então vamos ver, ó. Essa montanha é o império do anticristo que o quê? Cresceu. E agora ele mata. Você lembra que ele traz a morte e o inferno atrás dele, o quarto cavalo? E lá diz que Deus deu poder para ele, autoridade para ele fazer isso. Ou seja, você sabe quem Deus usa para executar o juízo dele? O capeta. Tem crente que ainda está na batalha espiritual de Jesus lutando com o capeta. Você é doido. Deus não tem adversário, meu querido. Jesus criou o mal, e aí? Misericórdia, pastor, você está louco? Estou não. Então você arranca a sua página de Isaías 45:6. Eu faço a paz, eu faço a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, fiz todas essas coisas. Aí você arranca a página fora. Para que ele criou o mal? Para te avacalhar? Não. O mal na mão de Deus tem primeiro propósito, você poder escolher ele como bem. Amém? Se não existisse mal, como é que você vai escolher o bem? Não tem. Você é obrigado a ser filho dele. Você pode ser filho do diabo ou dele. A escolha é de quem? Sua. O que mais? O mal também serve de vara de correção na vida do crente. Sim ou não? Você sabe quem é o destruidor que saiu lá e matou 1/3, matou os primogênitos do Egito? Você está achando que é um anjo de Deus? É um demônio que ele soltou. Esse demônio foi solto no Egito e vai ser solto aqui de novo, ó. O nome dele é Abaddon. Apolion significa destruidor. Às vezes, cuidado para ele não vir na sua vida hoje, hein? Misericórdia, pastor. Ele pode vir na sua vida hoje? Pode. Abre aí 1 Coríntios 10, vamos ver. Quem sabe você está liberando ele na sua vida. Vamos lá. Está amarrado, pastor, está amarrado. Misericórdia. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder se você praticar a Bíblia, tá? Praticar. Você está no adultério, o sangue de Jesus tem poder para te queimar, então. Não? Aí você vai ser batizado no fogo. Vai queimar tudo que não presta. 1 Coríntios 10. Oi? A verdade. Por isso que o que foi ensino para ser pregado, nós precisamos ouvir. Ué. Tem Cristo que nós somos irmãos, com certeza vai falar. Mas lá dentro também nós estamos sendo ludibriados. Você tem que orar, sim ou não? Por quê? Porque eu não falo que nem é culpa disso, não. Essa doutrina, ela foi infectada dentro da igreja através de qual igreja? A doutrina da prosperidade veio para dentro de toda a igreja, sim ou não? E o que acontece é o seguinte: quando você tem uma igreja grande,
Igual aqui, a Lagoinha é a maior igreja daqui, sim. Se ela lança uma coisa, a tendência das igrejas é o quê? Copiar essas coisas. E não verifica se está o que? Certo ou não. O que está acontecendo em todas as igrejas, esquece denominação, tá? Não estou falando de denominação. Quem é a igreja? O que está acontecendo dentro da igreja é o quê? É o que está escrito na palavra. As pessoas não estão suportando a sã doutrina e buscando o ensino conforme o umbigo deles. Então a primeira culpa não é só da doutrina pregada. A primeira culpa também é das ovelhas, que buscam o quê? O seu próprio interesse. Sim ou não? Então como é que eu trago um avivamento e uma mudança na igreja? Indo lá falar e gritar que eu estou contra? É quando eu na minha casa, eu volto à leitura da palavra, eu volto à oração com a minha família, sim ou não? E volto a orar pelos líderes, pelos pastores, sim? Não mando orar? Aí o que acontece? Na minha casa começa a ser um terreno santo, sim ou não? E eu não sou igreja? Aí santifica a sua casa, a minha casa, a casa de todos aqui. Automaticamente, a doutrina é mudada, amém? Por que a doutrina é mudada? Porque houve um avivamento através da minha vida e da sua vida. Então as pessoas querem mudar o mundo, vamos dizer assim, batendo de frente, né? Não concordo com isso. Errado. Nós temos que olhar a trave no nosso olho, não é isso? Quando eu tive a trave do meu olho, as pessoas aí começam a ver, tirar delas também, sim ou não? Ele começa também a ver a trave no dele. Tirou você, tirou eu, tirou o irmão. Nós começamos a enxergar o reino de Deus. E não é mostrar o reino de Deus pregando, não. É na minha prática, nas minhas atitudes. Você pode botar o maior pregador que for pregando a verdade. Se essa palavra entrar por um ouvido e sair por outro, não adianta. Tem que ser praticante e não simplesmente ouvinte. E o que está acontecendo na igreja, eu estou falando em nosso meio, não em denominação, é o que está escrito aqui, ó. Os homens serão jactanciosos, arrogantes, mais amantes de si mesmo do que do bem. Sim, procurando um umbigo. Então, eu concordo que tem muitos falsos profetas no nosso meio, que eu falo, é no meio da igreja de Cristo, tá? Mas o que Jesus mandou você fazer? O que ele falou? As minhas ovelhas escutam o quê? De modo nenhum seguirão ao lobo. Não é isso que ele falou? Então, se você é ovelha dele, pode ter lobo para tudo quanto é lado. Você vai ouvir a voz de quem? De quem? Você sabe por que ele falou isso? É interessante quando você conhece um pastor de ovelhas em Israel. Primeiro, as ovelhas, você pode chamar a ovelha o tanto que você quiser, ela só vai no comando dele. E eles colocam dois, normalmente um ancião e um mais jovem para cuidar das ovelhas. Por quê? Porque se o ancião morrer, ela não vai obedecer à voz de ninguém mais. Aquela ovelha só serve para um matadouro, olha só. Vai ter que matar tudo, porque o pastor delas morreu. O que acontece? O outro que está treinando com ele é para elas acostumar com a voz desse. Porque no caso de um morrer, elas continuam tendo o quê? Um pastor. Legal isso, né? Então, Jesus falou, as minhas ovelhas escutam a minha voz. De modo nenhum ouvirão a estranhos. Ou seja, se você não é o pastor, você pode gritar, que não ouve. Outra coisa, oi. A sombra. Isso aí, ó. Ou seja, quando a montanha dava sombra, ovelha é medrosa, morre à toa, caiu, morre, molhou, morre, tossiu, morre, gritou nela, morre. Aí, quando ela ia passar a montanha, ele começava a cantar e elas fazem uma fila indiana. Pode entrar na internet que você vai ver. Para passar pela sombra, porque ele tinha medo da sombra. A sombra da montanha trazia o que nela? Medo. Mesmo que eu passe pela sombra do vale da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, se eu quero mudar a igreja, eu tenho que mudar eu que sou a igreja, sim ou não? Oi. Então, vamos ver. Deus, ele muda de ideia quanto ao juízo. Presta atenção. O juízo que está aqui vai se cumprir. Agora, o tempo que ele vai se cumprir, ele pode crescer, sim ou não? Nínive ele não ia destruir, sim ou não? Então o papel lá de Jonas chegou lá com um papo que ia destruir, sim ou não? Eles arrependeram, Deus deu para eles mais 500 anos.
essa igreja que está aqui, ela tem poder para frear o império do anticristo. Está entendendo ou não? Tem poder. Porque senão lá na Argentina já tinha passado o aborto. Você concorda comigo ou não? Por que não foi? Passou. Eu creio que são orações, sim ou não? O povo clamando. Moisés, quando Deus ia executar o juízo, Moisés falou, manda o juízo mesmo? Ou ele intercedeu pelo povo? Então o nosso papel não é ser juiz da igreja. Presta atenção nisso. A igreja é de Cristo e Ele cuida dela, amém? O que nós temos que ser é luz, amém? Eu tenho que cumprir aqui o meu ministério, não é preocupar com o ministério do outro não, amém? Porque cada um vai dar conta de quem? Então, eu oro pela vida dos pastores, sim? Porque se tiver alguma escama, que ela seja o quê? Tirada. Mas não envie juízo não, hein? Você tem que ter misericórdia e clamar. Porque se um pastor muda, muda quantas ovelhas? Eu dou aula, por exemplo, os pastores todos da Getsemane, os novos aí de missão, eu dou aula. Eu ensino isso. Se ele quiser ir para o púlpito e fazer outra coisa, é problema dele com quem? Com Deus. Mas ele não vai lá como um ignorante, uma pessoa que não sabe. Então eu quero mudar a igreja, mudando quem? Minha vida. Quando Deus trouxe essa palavra, Ele trouxe para mim primeiro. Será que você não é um falso profeta, não? É assim mesmo. Quem sabe se é um falso profeta? Às vezes você está sendo cauda, misericórdia. Senhor, por que, Senhor? Aí, por isso, isso. Você muda nisso e nisso, senão eu venho e tiro o meu candeeiro de você. Sabe o que é o candeeiro? O Espírito. É aquele que muito é dado, muito mais será o quê? Então eu tenho que vigiar a minha vida e o meu ministério, porque se eu falar uma besteira aqui, de cada palavra que sair da minha boca, eu vou ter que dar conta dela no dia do juízo. Muito sério, sim ou não? Não é muito sério? Por que eu só falo Bíblia, hein? Porque eu não tenho problema. Você não gostou, não? Então é um problema seu. Eu que estou achando alguma coisa aqui, eu não acho nada. Aqui está falando que a cauda é o quê? Quem é a cauda? O profeta que profere o quê? Então cabe a mim identificar isso, identificar esse profeta, sim, ver se ele está cego ou se verdadeiramente ele é um joio, por causa das doutrinas enfiadas, aí ele está cego. Você ora para escama o quê? É igual o apóstolo Paulo, não matava a igreja? Aí ele teve um encontro com Jesus, as escamas o quê? E ele passou a ser bênção. É por isso mesmo que o senhor sempre fala, né? Anota tudo o que fala, para depois verificar se é verdade. Verifica na Bíblia, pode verificar tudo. Eu falo versículo de tudo. Eu não quero correr o risco de ter que prestar conta das coisas que eu falei aqui, não. Amém? Mas não quero mesmo, você pode ter certeza, porque tem um que eu temo, tá? Eu não temo homens, eu não temo governo, eu não temo se eu tenho dinheiro ou não tenho, se eu estou doente ou curado, não. Mas Deus, eu tenho temor dele. Esse eu tenho temor, porque eu conheço essa palavra. Quanto mais você conhece, mais te traz o quê? Temor. Eu já estou pedindo ele para me aposentar, ele não deixa. Falei, Deus me leva, eu estou querendo mudar para uma praia para fazer uma congregação lá para os pescadores, e pobre, viúva. Deixa eu ir? Não deixa. Porque eu clamo isso já, ó. Por que ele não deixa? Porque eu dou aula para os pastores, que tem essa escola bíblica, e Deus se preocupa com você, amém? Muito mais do que eu desejo do meu coração, Ele preocupa com vocês. Então, eu que danço, glória a Deus. Danço não, meu irmão, eu sou abençoado, porque vocês são um galardão para mim também, amém? Vocês são pedra no meu coroa, estou brincando, vamos lá. Então, a estrela que cai no mar, a montanha, é o império dele E o que vai acontecer nas nações? 1/3 da população vai ser o quê? Morta. Quando fala barco significa o quê? Atividade comercial, sim ou não? Vai atingir também. Todas as bolsas, todas as coisas do mundo vão ser atingidas. Como que vai atingir? Você fala, na minha opinião, agora é minha opinião. Quando eu falar que é minha opinião, é minha opinião. Você não é obrigado a seguir essa palavra. Eu creio que é um domínio monetário sobre o mundo. Igual eles fizeram com a Grécia, quebraram a Grécia, sim ou não? Ou seja, o G8, que agora é G7, que a Inglaterra saiu, ele quebrou a Grécia. Se a Grécia não se deitasse ao euro, chegou aposentado, enfiou o cartão lá, sabe o que tinha? Nada. Então, o poder dele, dos 3 anos e meio, é um poder desse tipo, tá? Do mercado financeiro, porque isso que diz que vai atingir o quê? Os navios, ou seja, a fonte de comércio, sim? Vamos continuar então, acabou. Clica aí, Nilson. Então lembra que eu parei nessa trombeta aqui, ó, na terceira.
E não perca a cena dos próximos capítulos. Aqui não é Apocalipse do Macedo, não. Amém? Antes fosse, porque lá subiram todo mundo antes da tribulação. Estou doido para ter errado. Se eu tiver errado, eu peço perdão para todo mundo, que eu estou doido nisso aí, eu estou querendo errar. Falar, oh Deus, me perdoa. Põe lá no meu Facebook, que eu nem uso. Eu põe aí na rede social, põe tudo que eu estou errado. Que eu vou subir antes da tribulação. Se você me provar, eu vou ficar tão feliz, sabia? Falou, pastor, você está errado. Vou ficar feliz demais da conta. Infelizmente, meu irmão, que eu vejo que é uma purificação da igreja, amém? Pelo fogo. É uma grande tribulação que, se Jesus não abreviar, ninguém aqui vai o quê? Suportar. Nós somos a igreja que ele disse que, se não arrepender, ele vai tirar o candeeiro do nosso meio, o espírito. É de mim e de você. Então hoje é dia de arrependimento. É dia de você rever o seu conceito como crente, como homem e mulher de Deus. Igual eu revi o meu, será que eu não sou uma cauda? É assim que eu penso, será que eu não estou sendo cauda? E se você acha que é cauda, ou se você acha que não está bem, muda, amém? Muda, não resista ao Espírito de Deus.